A palavra de hoje é fé versus credulidade. Então vamos fazer um estudo sobre fé e sobre credulidade. A diferença de um e a diferença do outro. Amém? O que é nessa pregação, né, nós vamos entender que a fé, a verdadeira fé, e o que é a credulidade. Amém? Vou mostrar na luz da palavra de Deus o que é a verdadeira fé em Jesus Cristo. E vou falar de 3 coisas para falar para vocês o que não é fé: as superstições, o otimismo e o pensamento positivo. Isso não é fé. Então vamos falar um pouquinho de cada um para nós entendermos o que eu estou falando. E também nas escrituras. Amém? E foram criados principalmente pelos nossos antepassados como forma de crendice popular. E tem passado de gerações em gerações. E as superstições, o que é as superstições? Muitas vezes, quando eu já fiz isso, tá? Quebrou um espelho. Quebrou um espelho, o que acontece? Aí você fala, 7 anos de azar. É isso? É isso que o povo fala fora? Não, estou perdido agora. O que vamos fazer? 7 anos agora. Vou ter que aguentar 7 anos de azar agora. Misericórdia, né? Misericórdia, de quebrar um espelho. Tem aqui também, baixo de escada. Esse tempo atrás eu estava com um cliente, aí tinha uma escada no meio do caminho. Não faz diferença para mim não. Passei de várias, e ele desviou da escada. Ele falou, nossa, para passar pela escada não. E eu, pela escada. Ele olhou estranho para mim, né? Como assim? Você passou de pela escada? Qual a diferença? Não faz diferença. Eu sirvo um Deus, nós servimos um Deus que ele é muito maior do que isso. Não é uma escada, não é um quebrar de espelho que vai mudar a direção das nossas vidas. Jamais. Porque isso aí, às vezes a pessoa tem como fé. Mas está errado. Isso é credulidade. Amém? Sem contar, se encontrar com um gato preto na frente, sai correndo. E se for na sexta-feira 13? Então. Mas isso não pode fazer diferença, não faz diferença. Porque o que acontece? Se você crê nisto, com certeza, essa sua crença vai levar a acontecer aquilo que você tem medo. Né? Aquilo que você teme virá sobre vocês, sobre nós. Aquilo que eu temo virá sobre mim. É o que aconteceu com o Jó. O Jó, ele foi um homem que ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a presença de Deus. Então, o que levou a Jó a perder tudo? Foi o temor dele a isto. Ele falou assim, tudo que eu temia me sobreveio. Ele fala desse jeito lá no capítulo 3. Quer dizer, ali está o segredo, por que Jó aconteceu tudo isso com ele. Então, tudo aquilo que você temer virá sobre você. Então, a palavra diz bem claro lá em Mateus, que temer somente a Deus. Então, se você teme a Deus, somente a Deus, então Deus virá sobre você. Amém? Então, o temor nosso tem que estar em direção somente a Deus. E não as crenças de quebrar espelho, de gato preto, ou sexta-feira 13, isso não vai influenciar em nada nas nossas vidas, não faz diferença nenhuma. E tem também aqueles que superstição, ou ter algo, um amuleto para dar sorte, que é um pé de coelho. Né? Alguém já andou com pé de coelho? Eu nunca andei com pé de coelho, mas na época tem coisa que eu já fiz, que é comer lentilha na virada do ano. Então, se você comer lentilha na virada do ano, isso vai influenciar na tua vida durante o próximo ano. Isso tem poder para influenciar na sua vida. Então, a tua fé está ali, se comer lentilha, o teu ano vai ser maravilhoso, sei lá o que, eu não sei qual que é a finalidade do comer lentilhas. Oi? $1 na carteira. Eu pego $1 e põe na carteira, que lá vai me dar sorte para me ficar bem financeiramente. Principalmente na virada do ano. O povo usa muito essa credulidade, na verdade, que chama isso. Então isso não pode deixar influenciar nossas vidas. Né? Bater na madeira, falei uma besteira. Bater 3 vezes na madeira. Então, e também, mas essa 3 batidas vai anular aquilo que você falou?
Não vai anular o que você falou. Né? O que pode anular, se você falou uma besteira que você talvez tenha pecado, você tem que fazer o quê? Pedir perdão para Deus. Deus me perdoa aqui, eu falei uma besteira aqui, em nome de Jesus me perdoa. Pronto. Acabou. E aí sim anulou aquilo que você, aquela besteira que você falou. Mas a batida... Então, o que Satanás ele faz? Ele vem colocando superstições nas pessoas para que ela venha tirar o foco em Deus, né, no Senhor. Então esse é o foco de Satanás, ele tirar o nosso foco em Jesus. Saber que Jesus ele tem todo o poder. Ele morreu naquela cruz, ele recebeu todo o poder. E nós temos que fazer o quê? Temos que entregar. Nossa fé tem que estar ligado ao Senhor Jesus. Eu lembro que uma vez que eu estava no mundo, eu ganhei um patuá de presente. Pus na carteira. E quando eu converti, depois de uns 8 meses que eu estava na igreja, aí de repente eu fui fazer uma limpeza na minha carteira, que eu acho na carteira, lá para atuar. Joguei fora. Mas aquilo ali, né, ele não tem poder para influenciar na minha vida. Aliás, ele tem poder, sabe para quê? Para me fundar. Porque muitas vezes, quando a superstição é para o mal, realmente acontece. Mas quando é para o bem, ele não acontece. Ele não acontece. Mas para o mal, sim. Porque esse é o foco de Satanás. É te levar para o mal. Para te dar prejuízo. Isso é bom, isso realmente acontece. A superstição é contrária à fé. Tal como aconteceu com Saul. Vamos abrir lá em 1 Samuel, versículo 28. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Vocês entenderam um pouquinho, na palavra de Deus, o que aconteceu com o rei Saul. 1 Samuel, lá no Velho Testamento, no começo. Depois de Juízes. 1 Samuel 28, versículo 7. Vamos ler do 7 ao 11. Uma história aqui, o que aconteceu, inclusive essa história aqui, ela causa muita dúvida em muita gente. Mas eu vou explicar aqui, para vocês entenderem. Achou? Pode ler? Vou ler bem devagar para vocês entenderem. Tá assim. Então, disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe aos seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que adivinhes pela necromância e me faça subir aquele que eu te disser. Então, está falando aqui, que faça subir aquele que eu te disser. Subir, né? Porque se é para subir, então está lá embaixo, né? Está nas profundezas. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul. A mulher não sabia que era Saul, ele estava disfarçado. Como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por quê? Pois me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, com quem farei subir? Respondeu ele, fazei-me subir Samuel. Então, para quem não entendeu aqui, eu vou explicar para vocês. Rei Saul, ele foi ungido por Samuel. E o rei Saul, ele cometeu erros gravíssimos diante de Deus. Enquanto ele era rei e estava nos caminhos do Senhor, ele tinha o Espírito Santo, ele recebia, né, o Samuel falava com ele, né, e ele tinha a direção de Deus para tomar as atitudes deles. Quando ele cometeu os erros graves, ele perdeu o Espírito Santo. Ele não ouvia mais a voz de Deus, Deus o abandonou. E o Samuel foi a óbito, ele morreu naquela época. Então ele ficou perdido, ele não tinha as profecias de Samuel, e também não ouvia a voz de Deus. Então ele precisava tomar decisões. O que ele fez? Ele procurou, ele resolveu procurar necromantes, os médios, uma mulher que era médio. Ele resolveu ir lá procurar essa mulher. E neste momento, ele queria fazer o quê? Ele queria consultar Samuel. Nesse momento, ele perdeu a crença em Deus e passou a acreditar em quê? Passou a acreditar em
E talvez uma reencarnação, talvez. Ele passou a acreditar nos mortos, que os mortos voltavam para falar. Ele passou a acreditar nisso. Quer dizer, ele mudou a crença dele. E nisso, aquela mulher fez realmente, se for continuar lendo aqui a história, realmente apareceu ali, Samuel. Realmente. Só que ele veio da onde? Ele subiu. E analisando a palavra de Deus, ali foi o quê? Foi uma enganação. Que é isso que eles fazem, os médios. Eles enganam. É um espírito que vem, é um demônio, que personifica, ele se aparenta essa pessoa e se finge ser aquela pessoa. E fala que ele tem que ser falado. Então aconteceu, ele veio da onde? Veio das trevas, subiu das trevas para falar. E o que aconteceu com Saul por isso? Você vê que Deus ele não se agrada disso, né? Vamos abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônica 10, versículo 13. Você vê o que aconteceu com Saul por essa atitude dele. Um pouquinho para frente. 1 Crônicas 10, versículo 13. Vou ler aqui, ó. É um versículo só. Está assim. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara a consultora e consultara uma necromante. Quer dizer, Deus ele matou Saul, ele e os filhos deles, porque um dos motivos foi porque ele consultou a necromante. Que isso não agradava ao Senhor. Ele não poderia ter feito isso. Mesmo que ele estava ali sem o Espírito Santo, ele não estava ouvindo a voz de Deus, mas ele não poderia jamais ter feito uma coisa dessa. E daí onde ele foi, onde ele afundou de vez Saul, porque foi consultar uma necromante. E outra palavra é otimismo, né? Otimismo, embora seja uma ótima qualidade, quem é otimista, não falando que não deve ser otimista não. Mas o otimismo, né? Quem é otimista é uma pessoa que você não pode confundir isso com fé. Ela é uma pessoa que tem coisas positivas. Ela vê o lado positivo das coisas. Não, então ela é otimista. Ela vê, tem uma coisa ruim ali. O que ela faz? Ela vê o lado bom. Opa, tem esse lado positivo aqui. Vamos levar para o lado positivo. Não tem problema nenhum fazer isso. Mas isso não pode ser levado como fé. Simplesmente por ver o lado positivo das coisas. E o outro é o pensamento positivo. Esse é um problema maior, porque o pensamento positivo, ele anula 100% a dependência de Deus. Que é a pessoa que, ele simplesmente, ele põe na mente um pensamento positivo. Tudo que ele vai fazer, pensamento positivo. Tudo. Todas as áreas, pensamento positivo. Isso ele anula a dependência de Deus. Ele passa a fazer o quê? Somente a depender dele mesmo. Simplesmente depender do pensamento dele. Não, pensamento positivo. Só isso. É isso que as pessoas fazem, que falam em pensamento positivo? Então, esse é um grande problema, de você levar para esse lado e você tirar Deus da tua vida. Não depender mais de Deus. Então, cuidado com o pensamento positivo. Sim, não tem problema nenhum pensamento positivo, mas não, você vai continuar dependendo de Deus. Amém? E o que é fé? Então, para nós sabermos o que realmente é fé, nós temos que ir aonde? Na palavra de Deus. Aqui, na Bíblia, está o que é fé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Está assim, ó, Hebreus 11, 1. Está assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é fé? A fé é coisas que você espera por ela, mas você não está vendo ela. Porque a partir do momento que você estiver vendo, você não é mais fé. Eu vou viajar e eu tenho fé que ele vai voltar. Mas de repente você está vendo ele chegando ali, já não é fé mais. Já não é mais fé. Então você está vendo que ele está vindo ali. Então a fé é aquilo que você crê. Eu creio em um Deus Todo-Poderoso. Você já viu Deus? Eu nunca vi. E nem vai ver. Só depois do arrebatamento. Ou depois que for para a glória. Mas aqui você não vai ver. Então você tem que ter fé que existe um Deus Todo-Poderoso. Aí eu creio em Jesus Cristo? Creio. Você já viu Jesus? Eu nunca vi. Tem pessoas que já viu. Mas eu nunca vi.
Mas eu creio que existe Jesus, porque a palavra fala que existe, e eu creio na palavra do Senhor. A minha fé está ligada à palavra do Senhor. Amém? Mas aí fala que fé é simplesmente eu crer em algo que eu não vejo, e eu tenho certeza daquilo. Também não é só isso, não. Olha o que fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Está assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela está totalmente ligada à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Totalmente ligada a esse livro aqui. Aqui nós sabemos que existe fé. E tem outros versículos que falam assim, que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você ouve a palavra de Deus, isso aumenta a nossa fé. Quando nós queremos aumentar a nossa fé, a fé está muito pequena, está bem menor que um grão de mostarda, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ouvir a palavra. Você lê este livro, você buscar, vem para o culto, ouve a palavra, isso vai te gerar fé, vai aumentar a nossa fé. Então, é a única forma de nós obtermos mais fé. Porque a palavra é bem clara, assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, praticamente é um pecado, porque não está salvo, não tem fé. Temos que ter fé, nós precisamos da fé. A fé é a essência de salvação, a fé, principalmente é uma fé salvadora. Amém? A verdadeira fé, ela está em Jesus Cristo. E compreender a fé é um desafio muito grande, para muitas pessoas. E tem muitas pessoas que já aceitou Jesus, que já está, já aceitou Jesus, já está na igreja, talvez até passou pelo batismo, e está com dificuldade de ter a fé, infelizmente. E muitas pessoas dizem que têm a verdadeira fé, mas infelizmente elas têm o quê? Tem a credulidade. Em vez de ter fé, ela tem credulidade. E o que é credulidade? Eu vou ler aqui no dicionário. Está assim, no dicionário. Tendência a acreditar em tudo aquilo que se lê, ou que se ouve, outrem, ingenuidade, simplicidade. Então, a credulidade é acreditar em tudo. Então, você vai no lugar, falou, acreditou. Tem um líder falando, eu acredito. Você leu um negócio que acredita. Mas você acreditar em quê? Você acreditar em tudo? Não tem jeito. Não tem como você acreditar em tudo. Você tem que separar. Não, eu tenho que acreditar o que é verdade, o que é verdadeiro. Então, somente o que é verdade eu tenho que acreditar. Então, e a credulidade está ligada a você acreditar em tudo que se ouve. E isso, o que tem acontecido ao longo dos séculos com o crédulo, com a credulidade? Tem surgido falsos profetas. Então, os falsos profetas surgem porque tem o crédulo, aquele que acredita nele. Porque o falso profeta, ele prega, faz a pregação dele da forma que ele quer, e tem aquele que vai acreditar nele sem consultar a verdade, achando que aquilo é verdade. Aí ele usa várias coisas, então ele pega, e o falso profeta, ele não incentiva as pessoas a ler esse livro. Ele não lê esse livro, não, eu estou falando aqui, acredita que eu estou falando, isso. Algo que a Bíblia fala sobre isso. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Está assim lá em Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então lá em Oséias, está bem claro, o povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade. Porque se o povo não conhece a verdade, o povo está sendo destruído, porque está acreditando em falsos profetas, está acreditando em qualquer um, tudo que lê, que fala. E a verdade é uma só. Como a mentira, ela é muitas, a mentira ela é milhões e milhões, enquanto a verdade ela é uma só. E nós temos que fazer o quê? Buscar essa verdade, somente a verdade. E esse povo povo de Israel, esse povo eles se perderam muitas vezes. Cada geração que passava, eles se perdiam. Às vezes eles voltavam para Deus, para aquilo se perdiam de novo. Então, por quê? Por falta de buscar a verdade, de estar ligado ao Evangelho, porque existia lá os Evangelhos, a palavra de Deus, o Velho Testamento, estava ali, os livros dos profetas estavam ali. E eles faziam o quê? Eles não iam buscar a verdade, eles não iam ler a palavra, eles não iam buscar, através dos sacerdotes, a verdade. Aí onde eles faziam, eles iam acreditar nos falsos profetas.
que levava eles à credulidade, a acreditar em superstições, a acreditar em feitiçarias, acreditar em um monte de coisas, e menos na palavra do Senhor. Infelizmente. Amém? Glória a Deus. Olha o que fala lá em João 8,32, né? Esse versículo aqui é conhecido, né? Todo mundo conhece, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra. Então, conhecereis a verdade para nós sermos libertos. Né? E confiar em homens, não. Lá em... Acho que fala, maldito homem que confia no homem. Jeremias. Ele fala assim, maldito homem que confia no homem. Então, eu falo para vocês, vocês não têm que confiar em mim. Eu estou falando aqui na frente, mas vocês não podem confiar em mim, vocês têm que confiar em Deus. E você tem que fazer o quê? Tudo que eu falar aqui, vocês precisam confirmar na palavra de Deus. Vamos lá ver se realmente o João está falando a verdade. E confirmar, e realmente saber, por esse livro, se realmente eu estou falando a verdade. Não confiar em homens, em homem nenhum, somente no Senhor. Amém? Olha o que Jesus falou, né, em João 14,6, né? Jesus falou assim, eu sou o caminho, né, o resto é meio que sem saída. Eu sou a vida, o resto é morte. Eu sou eu sou a verdade, o resto é tudo mentira. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é a verdade. Jesus é o caminho. Amém? Jesus é a vida, o resto é morte. E também lá em João 8,12, está assim, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele é a luz. Nós como cristãos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que resplandecer a luz de Cristo. Né? Assim como o sol, e depois tem a lua não tem brilho nenhum. Nós representamos a lua. Nós refletimos a luz do sol, refletimos a terra. Aos homens, nós temos que ser dessa forma. Refletir a luz de Cristo. Nós temos que ser sal, ter sabor, fazer diferença nessa terra. Nós, como cristãos. Amém? Glória a Deus. Nós temos que fazer que, lá em Atos, tem uma história que no Atos capítulo 17, a história de um povo, uma cidade chamada Bereia. Este povo, o apóstolo Paulo, ele elogiou este povo, por quê? Porque tudo que ele falava, o apóstolo Paulo falava para eles faziam o quê? Eles iam lá consultar nas escrituras, realmente o apóstolo Paulo estava falando a verdade. Então o apóstolo Paulo elogiou esse povo, porque tudo que eu falava, eles iam lá nas escrituras, que era de acordo com o Velho Testamento, né? Que na época estava sendo escrito o Novo Testamento. Então eles faziam o quê? O apóstolo Paulo, ele pregava o Velho Testamento, mostrando que Jesus era o Messias, porque o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Então ele fazia o quê? Ele pegava o Velho Testamento e pregava em cima dele, mostrando o Messias, que é Jesus. Então eles faziam o quê? Eles iam lá confirmar. E nós temos que fazer a mesma coisa. Né? Confirmar tudo aquilo que é pregado, tudo que foi falado. Nós temos que fazer igual o povo de Bereia. Lá, consultar as escrituras, se realmente o profeta, o pregador, está falando a verdade. Amém? Glória a Deus. E eu vou falar para vocês que existe 2 tipos de fé. Que é a fé se é a fé. Tá? Já vou ler para vocês o versículo da Bíblia, mostrando para vocês. E outra fé chama ainda que. É o outro tipo de fé. Então, a fé se está lá em Gênesis 28, que é a história de Jacó. Está assim lá em Gênesis 28, 20 e 21. Está assim, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Viu o que ele falou no começo aqui? Se Deus for comigo. Interessante que Deus foi com Jacó. Ele foi com Jacó. Mas ele falou bem claro, se Deus for comigo, aí sim, Deus será o meu Deus.
Então, se Deus, se você, então a fé é aquela fé se. Ah, mas se for bem comigo, se eu prosperar, se acontecer isso comigo, mas se eu conseguir tal coisa, se, aí sim, aí essa é a fé? Essa é a fé sim. Agora, tem aquela fé que chama ainda que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Olha o que fala lá em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E aí, você vai ser ter a fé se, ou vai ter a fé ainda que você esteja na pior, ainda que você esteja sem emprego, ainda que você esteja passando por lutas, ainda que qualquer coisa esteja acontecendo em nossas vidas, eu me alegrarei no Deus, o Deus do Todo-Poderoso. Me alegrarei no Senhor Jesus. Amém? Essa é a fé salvadora. Independente das circunstâncias que nós estamos passando, independente de qualquer coisa, nós temos que fazer o quê? Nos alegrarmos no nosso Deus, o Deus da salvação. A fé que salva. Amém? É aquela fé que agrada a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa fé. A fé ainda aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Convidar a igreja a estar de pé. Amém? Glória a Deus.